Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos orar a Deus e pedir que a palavra do Senhor, ó Deus, possa nos fortalecer, nos encorajar. Pedimos o conhecimento, ó Deus, histórico das Escrituras e também a revelação dela para que haja aplicação pessoal para a nossa existência, para o fortalecimento da nossa fé. Ó Deus, que o Espírito do Senhor possa, uma vez mais, nos tocar, nos visitar, nos animar, nos trazer esperança, porque o Senhor é bom, fiel, grande, justo. Ó Deus, não há nada que se compare a Ti, por isso nós oramos nessa noite, pedindo que uma vez mais o Senhor que está no céu e nos conhece, interceda por nós. Ó Deus, em meio às nossas fraquezas, necessidades, porque nós não podemos continuar sozinhos. Ó Deus, a nossa força está no Senhor, que anda conosco, que não nos deixa. Muito obrigado por isso. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, capítulo 7 de Atos, verso 49 em diante. Então, vamos aqui fazer de novo o preâmbulo. O capítulo 7 está falando sobre a defesa de Estevão. Estevão, ele foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, porque os apóstolos não estavam tendo tempo de servir à mesa das viúvas, né? Como? Eles precisavam, então, repartir. A igreja, ela recolhia as ofertas e eles repartiam dessa forma o dinheiro entre os povos necessitados, principalmente as viúvas e os órfãos, e aqueles que iam para as missões ao qual o Espírito Santo endereçava. Estevão foi um desses 7 diáconos que tinha esse papel, então, de servir, porque os apóstolos foram se dedicar somente à pregação da palavra e à oração. Ele foi um desses que tinha essa missão. Ele era um diácono, a palavra diácono que significa o que serve, né? Só que ele não era só um diácono, ele pregava a palavra de Deus, né? Porque todo servo de Deus ele tem essa missão, por mais que ele tenha outras, ele precisa pregar. Ele prega, ele sofre uma grande perseguição, ele é preso pelos religiosos, pelos saduceus, pelos fariseus, pessoas da religião judaica, e dessa forma, então, ele precisa agora, aqui no capítulo 7, que a gente já escorreu já mais da metade do capítulo, ele vai se defender. E a sua defesa, na verdade, é uma pregação, porque ele, em público, no meio de muita gente poderosa, da religião, pessoas ligadas ao governo romano, e pessoas simples e pessoas grandes também de Israel, estão lá. Então, em vez dele se defender, ele começa a discorrer das Escrituras. Ele começa falando lá desde o período em que Deus chamou Abraão da terra do pai dele, da Mesopotâmia, que é a antiga Babilônia, onde aquela Babilônia da Bíblia foi construída, foi exatamente na Mesopotâmia, onde a Torre de Babel foi construída exatamente aonde é a Babilônia da Bíblia, né? Essa Babilônia que não existe mais hoje em dia. Tá? Então, veja bem, ele começa falando sobre Abraão, ele discorre sobre a história de Abraão, que sai da terra do pai, que no meio do deserto é fiel a Deus, que continua acreditando no Senhor. Ele continua discorrendo sobre o filho de Abraão, que nasce muitos anos depois da promessa que Deus fez, porque Sara, a sua esposa, ela era estéril. Depois que se nasce, então, Isaac, o filho, né? Isaac, anos depois também, ele tem um filho, 2, na verdade, né? Jacó e Esaú. Jacó herda a promessa de Deus. E Jacó tem 12 filhos, que são os patriarcas. E ele vai mostrar que o povo de Israel, que começa por essa família, Abraão, sua esposa, tem um filho, né? Isaac, de Isaac gera Jacó, Jacó gera 12. Então, a nação de Israel surge por meio dessa família, né? Que é a família de Abraão. E assim funciona, segundo as Escrituras, o nascimento de Israel. Quando eles chegam no Egito, José, um dos 12 patriarcas, era um homem importante lá, porque tinha ajudado o faraó, eles entram pela porta da frente. Toda a família que existia de Israel, fruto aí dos filhos de Jacó. Jacó, depois dos 12 filhos, e cada um casa, vai tendo filhos, viram a nação. Eles estão dentro do Egito, eles viram uma nação populosa, morre toda essa geração, os filhos, os netos, todo mundo continua crescendo. Chega um tempo que eles estão grandes demais e o povo do Egito começa a ter medo deles. Por quê? Eram poucos que entraram pela porta da frente, ninguém lembra mais de José, passaram-se muitos anos, muitos séculos, quase 4 séculos e meio, 430 anos.
E aí eles são escravizados lá. Então o novo faraó não conhece nada sobre aquele povo e percebe que eles são muitos, tem medo de uma futura batalha e dessa forma então escravizam-os. Eles ficam presos, escravizados por um longo tempo. Eles meio que se esqueceram de Deus, e esse período de dificuldade, de escravidão que eles passaram, eles começaram a invocar o nome do Senhor, pedindo ao Senhor Deus, então, a libertação da tortura, da escravidão. Moisés era um rapaz que tinha nascido ali no meio da escravidão, mas que tinha acontecido uma coisa extra com ele. Todo menino tinha que morrer, era a lei da época, justamente porque o povo estava crescendo. A mãe conseguiu segurar ele em casa por 3 meses, depois não dava mais, ela colocou ele no rio Nilo, dentro da cesta. A princesa, filha do faraó, pegou ele, pediu autorização para o pai para criar, e Moisés foi criado então lá dentro do palácio. Dentro do palácio ele estudou toda a ciência moderna daquela época, estava sendo preparado para herdar o trono futuramente, né? E aí até que ele, obviamente, até pelas características físicas, ele sabia, né, que existia alguma coisa nele que não tinha nada a ver com os egípcios. Ele sai do palácio, é o que a Bíblia diz, e vai olhar, né, o trabalho escravo das pessoas. Ele fica revoltado com um dos hebreus apanhando de um egípcio, né, de uma forma desproporcional, ali quando está trabalhando de forma escrava. Moisés então tenta parar com aquilo lá, ele acaba matando o egípcio. Ele volta para o palácio, que é lá que ele mora, né, ele é neto do faraó. No outro dia ele volta novamente, né, para observar os escravos trabalhando, e ele vê que tem 2 hebreus, 2 escravos brigando, um com o outro, e ele vai tentar separar, e ali um hebreu vai e acusa ele, né, e diz a ele: olha, você matou o homem ontem, todo mundo sabe que você está querendo matar a gente também, quem que você acha que você é para tentar apartar uma briga? Quem te fez juiz entre nós? Moisés fica assustadíssimo, porque se aqueles homens normais sabiam que ele tinha matado, provavelmente todo o império já estava sabendo. Ele presume então que o faraó vai matar ele, porque ele matou alguém sem motivo nenhum, porque o egípcio batendo no hebreu, isso não tem nada de crime na cabeça lá deles. Moisés foge para o deserto então, ele casa com uma moça, né, filha de um beduíno no meio do deserto, fica 40 anos cuidando de ovelha, até que com 80 anos, ele fugiu do Egito com 80 anos, Deus se encontra com ele no meio do deserto, através de uma árvore lá seca, né? Lá Deus fala com ele, visita ele, diz que Deus o chamou, que ele vai ser libertador do povo. Ele já queria ser, né? Ele queria ajudar, só que ele tentou do jeito que ele não deu. Agora Deus manda ele ir, acontece aquelas coisas, Deus fala com ele, realiza alguns sinais e diz para ele ir, né? Então, tudo isso aqui é o que nós falamos na quarta passada. Depois disso, Estevão, que está pregando aqui, ele está discorrendo tudo isso aqui que eu estou citando por alto. O pessoal diz: vai, se defende. E ele começa então a contar toda essa história. Lembrando que os religiosos aqui, eles são judeus, então eles conhecem essa história. Então ele está falando sobre isso. Quando ele termina essa parte, então, onde ele fala de Moisés libertando o povo, ele chega exatamente no verso 39, que é onde nós paramos e nós lemos aqui, que depois que eles foram libertos do Egito, que eles atravessaram o Mar Vermelho, Moisés ele colocou o cajado na água, Deus abriu o mar, o povo de Israel atravessou em seco o mar. Quando eles tinham terminado de atravessar, os egípcios que vinham atrás, Deus fechou o mar e eles morreram todos afogados. É o que diz as Escrituras. Lá do outro lado do Mar Vermelho, que na verdade não é um mar, tá? É um grande rio, por isso que tem, né, óbvio, dá para chegar até o outro lado a pé, então não é um oceano. Quando eles chegam do outro lado, os egípcios morreram. Miriam, que é a irmã de Moisés, Moisés tem 2 irmãos que a Bíblia cita: Arão, que é o mais velho, Miriam, que é a segunda mais velha, Moisés é o irmão mais novo. Miriam, ela canta então e louva a Deus por aquele livramento. E dessa forma, então, eles começam a trajetória no deserto. Então já não tem mais essa situação passada da perseguição, da escravidão. Agora eles estão no deserto e Deus diz que vai levar eles à terra da promessa. Moisés é o guia, o profeta, o homem que conversa com Deus em oração, e as pessoas seguem ao Senhor. Deus está formando uma nação. Então, nessa hora, Deus ele se comunica com Moisés, dizendo que ele tem que subir ao monte que eles estão ali no deserto, chamado Monte Horebe, e lá ele tem que subir para orar, porque Deus vai dar a lei para ele, né? Porque uma nação tinha que se formar, então tinha que ter lei, aquele povo tinha que ser
fortalecido, né? Tinha que ter ordem, lei, exército, igual a todos os países. Então Moisés sobe para orar. Só que ele fica 40 dias lá orando, né? 40 dias sem comer e beber nada. Ele está jejuando na presença de Deus, em oração, pedindo a Deus a lei. Aí aqui Estevão está discursando e ele vai falar sobre o que está acontecendo lá embaixo. Moisés é como se ele fosse o Deus do povo. Ele nunca se comportou como Deus. Mas as pessoas, de certa forma, olhavam ele com essa característica. Então, quando ele sobe, passa 1, 2, 3, 4, 5 dias, 10, o pessoal lá embaixo está dizendo, morreu. O cara já é um senhor, ele tem 80 anos, subiu para orar a Deus, não desce mais, a gente tem que tocar a nossa vida. A gente não pode ficar parado aqui esperando ele voltar, talvez, porque ninguém tem certeza. Então, o povo ficou dessa forma lá embaixo. Quem ficou cuidando do povo foi Arão, que era o irmão de Moisés, que ele era eloquente, segundo as Escrituras. Então, Moisés estava orando, o pessoal diz a ele, olha, não dá para continuar, nós temos que voltar para o Egito. Então, essa é uma característica que vai marcar esse povo. Sempre que eles estão com um problema, eles olham para trás. Sempre. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente saiu do Egito? Era melhor ter ficado lá. Lá a gente era escravo, pelo menos tinha pepino para comer, cebola, alho, tinha para comer. Agora a gente está aqui, a gente não sabe o que vai comer amanhã, porque Deus envia o maná dia após dia. A gente não sabe se vai ter água, porque todo dia a gente está mudando de local. Se a gente encontrar uma fonte, ela fica para trás, não dá para voltar. Então é muito ruim. Assim que eles se comportavam. Então, sem saber se Moisés ia descer ou não, eles pedem para Arão, olha, faz um ídolo para nós, um bezerro. Porque nós vamos dançar diante dele, vamos louvar e pedir uma direção para ele, para saber como é que volta para o Egito. Né? Então, perceba uma coisa. Estevão, que é o que está pregando isso aqui, ele começa falando sobre a linda história de Israel. A fé de Abraão, que é algo maravilhoso, o cumprimento da promessa de Deus quando ele tem um filho, o estabelecimento da nação, quando se nasce ali Jacó, os patriarcas, José que é vendido, a história parece que vai rachar, e no final de tudo Deus vai lá e une os irmãos novamente, e José é usado para tirar os irmãos daquele momento terrível de fome, não tinha comida na terra, né? Então a história era bonita. Só que chega um momento em que o povo de Israel parece que não consegue mais avançar na caminhada da fé. Perceba aqui o quê? O primeiro é Abraão. Ele está na terra que é conhecida como a terra do pecado, a Babilônia. Né? A Babilônia é a representação do pecado. Em Apocalipse, quando vai falar dos últimos dias, Deus usa essa figura de linguagem para dizer que quando ele voltar, ele vai destruir a Babilônia. Né? A Babilônia é a representação do mundo caído, do mundo vendido à crueldade, ao pecado, a tudo que não presta. Então a Babilônia é essa representação. E então a história é de progresso, um progresso de fé, aonde Deus vai falando, o povo vai obedecendo, vai agindo com fé, e eles vão conquistando, né, as promessas de Deus por andarem segundo a palavra de Deus. Quando chega aqui no deserto, Deus diz, a próxima etapa é a terra, porque antes não tinha nação, antes era uma família, e eu prometi um povo para uma terra. Então agora tem um povo, mas não tem a terra. Então vocês que são o povo precisam chegar à terra. Mas vocês estão no deserto, e no deserto não tem como se situar, né? Não dá para você saber para onde você está indo. Então Deus diz, ande segundo a minha orientação, que eu vou dar todos os dias, e vocês vão chegar em Canaã, que é a terra da promessa. Segundo a palavra de Deus, o caminho, depois do Mar Vermelho até Canaã, era de 11 dias. Mas o povo demorou 40 anos. Por quê? Porque todo dia que tinha problema, eles olhavam para trás e diziam, o que nós estamos fazendo aqui? É melhor voltar. Então, era um povo que o quê? Que não alcançou o que Deus tinha prometido pela incredulidade, não tiveram fé no que Deus estava falando, pela desobediência, não obedeciam o que Deus estava falando de uma forma clara, mesmo Deus dando comida todo dia, provando que Ele é Deus, Ele está fazendo coisas sobrenaturais, dando comida ao povo, água ao povo. Deserto, gente, é deserto mesmo. Eles ainda não conseguem acreditar. Então Moisés sobe para orar, o povo pede para fazer um bezerro. Inclusive, eles estão dispostos a dar as riquezas materiais que eles têm. Então, todo mundo chega lá em Arão e começa a dar brinco de ouro, pulseira de ouro, colar de ouro, tudo isso. Então, era um povo que tinha muita dificuldade de entregar
a sua vida, o seu coração a Deus, mas tinha uma facilidade enorme de colocar os seus bens materiais diante de qualquer ídolo. E foi isso que eles fizeram. Deram o ouro que eles tinham. Arão, que errou também, ele foi lá, vou fazer o quê, né? Foi lá e construiu um bezerro de ouro, e o pessoal começou a adorar aquele bezerro, fazendo uma maior festança, dançando ao redor, tudo mais. Idolatria. Moisés desce do monte 40 dias depois, e ele vê aquela situação e fica indignado, né? E ele quebra as tábuas, dizendo: vocês não são merecedores. Deus tem feito tudo, e qualquer coisa que acontece, por mínima que seja, já é motivo para vocês, né, abandonarem o Senhor e buscar outro caminho. E aí Moisés vai dizer a eles que eles são adúlteros, né? Espiritualmente eles são adúlteros, porque eles dizem que estão casados com Deus, casados nessa fé, acreditam que Deus é o guia, mas quando acontece um problema eles tomam outro caminho. Então, que tipo de relacionamento é esse? Né? É mais ou menos isso que Moisés vai perguntar a ele. Deus fez um pacto, vocês oraram, clamaram, Deus tirou vocês lá do Egito, né? Todo mundo sofrendo, sem esperança, a vida de todo mundo era continuar escravizado para sempre. Deus libertou. Está no deserto, tem comida. Será que Deus não é Deus para levar para a terra da promessa? Então, tudo isso aqui que eu estou falando, agora já abrindo uma ponte para nós, para algo que seja interessante para nós, é dessa forma. O Deus que nós servimos, né, ele se manifestou em Cristo Jesus. Mas é esse mesmo Deus aqui, do tempo de Moisés, do tempo do povo do Egito. E nós somos igual ao povo. O ser humano, ele não mudou. As mesmas coisas que o ser humano errava lá atrás, erra hoje em dia ainda, né? Então nós temos dificuldade para crer, nós temos dificuldade para obedecer. Nós somos tendentes a alguma coisa de errado, a gente procurar um outro caminho que seja a par de Deus, né? E isso é muito perigoso. Porque o nosso Deus, quando Ele nos chama para viver para Ele, não é um relacionamento casual, né? É um casamento mesmo. Se Deus é Deus, e nós temos essa coragem de dizer a Ele: Senhor, a minha vida é Tua, nós temos então que ter essa confiança de que tudo na nossa vida pode ser controlado por Deus. Não é algumas coisas, não são só as coisas que eu acho que Ele pode, outras que eu não acho, eu faço de outra forma. Não, toda a nossa vida tem que estar rendida a Ele. Porque sempre que uma pessoa diz: eu amo a Deus, mas passa por um problema e busca uma solução fora de Deus, ela está adulterando espiritualmente, ou idolatrando. É essa a expressão que a Bíblia usa. Essas duas coisas têm o mesmo significado: adultério espiritual e idolatria. Então, foi o problema deles, né? Acontecia uma coisa, o próprio Deus já dizia, né? Eu estou instrumentando vocês para ser uma nação, para dar uma lei. Vocês eram escravos, vocês não sabem nem como é que luta, eu vou ensinar a lutar. Vocês eram escravos, não tinha nem lei para você, vou dar lei, porque isso é uma honra para as pessoas, né? Ter uma lei, isso não é uma maldição, é uma honra, porque eles iam se organizar. Mas não, aí demora um tempinho, eles não têm condição de esperar. Então, era um povo que tinha se acostumado com a escravidão. Por incrível que pareça, o ser humano, que é tão desejoso de liberdade, ele tem no seu coração uma carência que é maligna, que é a carência de estar sempre procurando ter alguém para dominar sobre si. Tá? Mais ou menos assim, a pessoa ela pode dizer que busca por liberdade, mas o ser humano ele é tão autodestrutivo em si mesmo que, se deixar longe de Deus, ele sempre vai colocar alguém para ser o opressor da sua vida. O ser humano ele não consegue viver livre, igual eles. Tinha lá os caras que eram os donos deles, eles eram escravos, sem dignidade, sem nada. Estava ruim? Estava, eles oraram. Mas quando eles saíram dessa condição, eles não sabiam ser livres. Parece que faltava para eles alguém para oprimir. Porque essa relação de oprimir, de ser oprimido, é uma coisa tão forte que a pessoa se acostuma com isso, né? Aqui é um exemplo claro, é só quando a gente olha de fora, estou falando de forma generalizada, eu sei que não é todo mundo assim, mas quando a gente olha, por exemplo, para a vida emocional, sentimental que as pessoas têm, vida de mulher e homem, né? É uma lástima no mundo hoje em dia. Porque parece que uma mulher, ela quer ser feliz, mas ela só quer um tipo de homem que não presta. Ou ao contrário, o homem quer ser feliz com a mulher, mas só quer o tipo de mulher que não presta. Então parece que a pessoa não sabe, não dá conta de sair daquilo. Por mais que não aguente mais viver esse tipo de vida,
Se encontrar uma pessoa com características diferentes, mais dócil, que seja uma coisa mais a longo prazo, parece que não serve. As pessoas estão em busca desse sentimento maluco, que é um sentimento de escravidão, né? Aquela coisa que tortura, né, e depois alivia. Aquela coisa meio masoquista mesmo. O ser humano, ele é meio masoquista. Se ele estiver longe de Deus, ele vai gostar daquelas coisas que doem, que dá um pouquinho de alegria, um pouquinho de alívio, e dói muito. O ser humano é assim. O povo está assim. Então, na hora que eles têm a liberdade, né, eles não são escravos, eles estão caminhando, então, para essa independência de outros seres humanos, para serem o quê? Simplesmente guiados por Deus, isso se quiser, porque Deus nem obriga eles a seguirem ele, né? Mas não, eles fazem tudo o que não é para fazer. Eles criam um bezerro de ouro, eles é quem deram o ouro, o Arão vai lá e funde, bota no fogo lá e tal, dá a forma do bezerro, depois disso eles vão fazer festa ao redor do bezerro, dançando, se alegrando e pedindo orientação para o bezerro. Então, isso aqui para nós é uma imagem muito clara de como, né, de forma geral, o ser humano vive hoje em dia. O ser humano sabe que existe alguém que é vivo, que é Deus, que fala, que direciona, que cuida. Ele é Deus, né? Ele é vivo. Tem gente que tenta florear e tal. Deus existe, não tem como negar isso. Tem muitas formas da gente perceber isso, tá? Mas não, o ser humano ele está sempre procurando o quê? Criar alguma coisa que ele sabe que foi ele mesmo que o quê? Que teve participação na criação daquilo. Criar alguma coisa que não tem vida, não tem boca, não consegue falar, não consegue enxergar, não consegue saber do futuro. E aí o que acontece? O ser humano ainda tem a condição de começar a pedir auxílio, socorro, ajuda para isso, que ele mesmo viu como é que nasceu, né? O Deus que nós servimos, ninguém sabe como ele nasceu, inclusive que ele não tem nem nascimento, ele é desde a eternidade. Então, é o problema da humanidade esse, o problema de querer participar do começo de tudo e negar que existem começos que estão fora de nós. Como nós temos um desejo muito grande de controle, a gente fica querendo sempre ter acesso a tudo, conhecimento de tudo, a gente não vai ter. Então esse foi o pecado do povo, eles ficaram sem a lei, foram repreendidos, muitos morreram no deserto por causa dessa rebeldia, mesmo estando participando de um processo de libertação, eles morrem. Primeiro eles foram libertos fisicamente, agora eles estão no deserto, Deus quer libertar a alma deles. É um povo que é fraco, um povo que é escravo, eles não sabem o que é ter uma vida de verdade. É igual a gente, quando a gente vive sem Deus, a gente não sabe o que é ter uma vida. Porque a nossa vida é simplesmente para o quê? Para viver escravo dos nossos próprios prazeres. Né? A pessoa sem Deus, ela vive para o quê? Para satisfazer a sua própria escravidão. Né? Por qualquer coisa que você queira pensar. E viver em Deus é o contrário, é viver livre. Você não mais é escravo de algum tipo de sentimento que te oprime a viver fazendo alguma coisa. Né? Então, foi isso que aconteceu com eles. Muitos, então, foram punidos ali, morreram por causa dessa idolatria. E eles usaram a desculpa. Eles disseram assim, poxa, mas também, né, a gente não está vendo nada. Como é que vai saber, né, que Deus é Deus? A gente sabe que ele fala, mas a gente não vê nada. Né? O bezerro, pelo menos, era a forma de a gente ver alguma coisa. E a resposta que Deus deu, nós lemos aqui, está no versículo de número 42, 43, foi que Deus disse assim, eu mesmo falei, por meio dos profetas, que o tabernáculo que eu dei para Moisés, a orientação, Moisés construiu o tabernáculo desse tamanho, faz a arca da aliança, constrói o átrio, o lugar santo, o santo do santo, tudo isso não era para saciar a curiosidade de vocês enxergarem, mas tudo isso era para vocês que são um povo organizado, vocês me seguem pela fé, Deus estava dizendo isso. Mas vocês são pessoas, humanos, vocês são uma sociedade. Então, eu entendo que isso existe, e eu não vou negar isso. Então, quando eu peço para vocês crerem em mim pela fé, mesmo sem ver nada, é correto, eu não estou mudando isso. Mas eu dei a vocês o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar ao qual eu instituí que o sacerdote ia entrar e orar, ia pedir perdão, vocês iam levar os animais, iam colocar diante de mim, iam sacrificar. Então Deus diz, o tabernáculo já não é suficiente, então, para saciar essa vontade que vocês têm de conhecer alguma coisa a mais do que vocês já conhecem? Então Deus ainda falou isso, né? O tabernáculo Deus tinha dado ali para Moisés construir. E mesmo assim isso não era suficiente ao povo.
antes do tabernáculo original ser construído, que foi o templo de Deus, foi construído já lá em Canaã, na Terra Prometida, esse tabernáculo era um tabernáculo móvel, que aonde eles paravam no deserto, eles levantavam o acampamento, né? Baixavam o acampamento e levantavam então o tabernáculo. Lá no meio do deserto eles colocavam a estrutura do tabernáculo de Deus, do jeito que Deus tinha mandado. Então, vamos dizer assim, eles tinham uma igreja, eles tinham um ambiente que fosse religioso para que eles pudessem cultuar a Deus. Não é que Deus falou assim, ó, eu existo, agora se vire, cada um ora quando estiver lavando a roupa, trabalhando, andando. Não. Deus diz, existe o espaço para vocês estarem juntos e orar e procurar me entender mais. Então, não é que vocês estão jogados às traças no sentido espiritual, mas não foi suficiente para o povo, provando que às vezes o nosso problema às vezes ele não é aquilo que nós estamos dizendo que ele é. Às vezes nós levantamos algum tipo de desculpa para tentar nos justificar diante de Deus pela nossa falta de fé, pela nossa desobediência. Mas não é verdade. As coisas que a gente levanta para tentar se justificar diante de Deus são criações nossas. Tá? Então foi o que eles fizeram lá. Vamos construir o bezerro porque não está vendo nada. Já tinham o que eles podiam ver, aonde eles podiam chegar, orar, mas não foi suficiente. Bom, Estevão está falando isso. Então, Estevão começou falando das glórias de Israel e ele começa agora a descer para o momento em que o povo foi caindo. Por quê? Ele está se defendendo. Lembra disso? Estamos em Atos, não estamos lá em Êxodo, não. Então, ele começa falando grandes coisas e ele vai baixando. E ele vai chegar no final e vai dizer, tá vendo? Isso aqui é o estado de vocês agora. Vocês que são os descendentes de Abraão. Vocês que são judeus, que sempre esperaram o Messias, que foi profetizado na lei, todo mundo está esperando, orando. Deus envia o Messias para trazer salvação. Pois é, vocês mesmos que exalta Abraão, que exalta Moisés, que exalta Josué, que exalta Davi, Salomão, vocês mesmos que estão aí orando, pedindo para que se cumpra as palavras deles, quando Jesus Cristo veio, vocês não reconheceram como Messias. Mesmo ele fazendo sinais, milagres, dando todas as provas possíveis, isso a olho nu, para que vocês crescem que o quê? Que a obra completa de Deus estava se consumando quando Jesus pisou. Então Estevão vai dizer, vocês fazem parte dessa geração aí que começou lá no deserto, a geração que incredulizou, a geração que desobedeceu, a geração que o quê? Que só teve a fé caindo. Então é isso que ele vai falar. Então é muito interessante, que ele tinha que se defender de uma acusação, ele ia ser preso, e ele começa a falar então da história de Israel, ele está falando da própria Escritura, e ele chega até os dias de Jesus, ele vai passar pelo tempo lá em que Davi orou a Deus e falou, Senhor, me deixa construir uma casa para ti, uma casa para colocar a tua arca, a arca da aliança. Deus disse, você não, Davi, sua mão é suja de sangue, era um homem de muitas guerras, Davi, mas Deus disse, mas a Salomão, seu filho, vai dar o trono, eu vou dar essa oportunidade. E ali eles juntam muita coisa preciosa, muito material precioso, e eles constroem o templo de Deus. Só uma curiosidade, esse templo que Salomão construiu, foi Deus que deu as medidas para ele, tá? Não deu para Salomão, já tinha dado para Moisés, e aquilo ali está guardado para o povo, E o que acontece? Está registrado na Bíblia toda a metragem. E aí foi usando essas metragens que o Edir Macedo lá em São Paulo, lá no Brás, que ele construiu lá o templo que eles chamam que é o Templo de Salomão, Inclusive ele mandou trazer um monte de pedra, mármore lá de Israel, aquelas coisas todas, Ele fez aquilo lá que é coisa de rico, Aquelas megalomanias malucas e tal, não tem nada a ver com cumprimento de escritura, simplesmente uma coisa dele, tá? Pessoal lá. Então, Salomão construiu esse templo lá em Jerusalém, que estava dentro da terra prometida. Jerusalém era a capital, e através daquilo ali, Deus então estava ali fixado dentro de Jerusalém, tanto que a cidade de Jerusalém é conhecida como a terra do grande rei, que é Deus. O próprio Jesus disse, não jurem por Jerusalém, não for jurar por alguma coisa, nunca diga, eu juro por Jerusalém, porque Jerusalém é a terra do grande rei. Jesus falou isso, se referindo a Deus. Então,
Biblicamente, isso não existe, tá? Mas se alguém fosse falar, onde é a capital do mundo? É lá, Jerusalém, onde Jesus veio. Mas lá não tem poder nenhum para salvar ninguém. Inclusive, o povo lá está maldito, na maioria, porque não crê em Cristo. Cristo é o cumprimento máximo da palavra de Deus. A maioria dos judeus não acreditam, né? Mas tem uma ramificação lá, que são os judeus messiânicos, que eles acreditam que Jesus veio. Esse é um povo que a gente poderia chamar eles de cristãos, né? Judeus cristãos, judeus de nascimento, cristãos pela fé. Para ter esse povo, então. Bom, então aqui, para a gente terminar essa parte do discurso de Estevão, ele termina dizendo então que o templo foi construído, que Deus foi habitar no meio de Jerusalém, que todo mundo ficou muito alegre. E aí ele vai e pergunta para eles: e vocês, não sempre quiseram que Deus habitasse no meio de vocês mesmos? Vocês não sempre sonharam que Deus estivesse presente? Pois é, foi aqui que Jesus veio. Jesus passou a vida dele aqui, Israel, Jerusalém. Antigamente foi o templo que Salomão construiu, com ouro, mármore, coisas bonitas. Agora foi Jesus que desceu. Sabe o que vocês fizeram? Mataram ele, porque o coração de vocês é duro, vocês são de dura cerviz. Verso 51. Vocês são incircuncisos de coração, o coração deles não era voltado para Deus. Então, vocês fizeram todo esse mal. Então ele está dizendo, olha, toda a história de Israel, os pais de vocês e meu, é o que ele está dizendo lá para o povo. Ele é judeu também e os outros também são. Então, toda a nossa história gira em torno de o quê? Nós, o povo de Israel, buscando Deus. E Deus buscando o povo. Chegou o momento em que Deus se revelou de forma plena. Jesus, vocês mataram ele. Quando ele fala isso, então ele simplesmente resumiu a mensagem dele e trouxe o significado de tudo isso que ele estava falando, dizendo, pois é, vocês negaram Jesus, ele era tudo que Deus tinha para nós. O texto diz que eles ficaram revoltados, se enfureceram com as palavras de Estevão. Vai no verso 54, se você tiver aí com a Bíblia. Ouvindo isso, eles se enfureceram no coração e rilhavam os dentes, ou sei lá como fala, ranger, né? Isso. Aqui está escrito rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes começaram a arremessar pedras contra Estevão. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram eles. As testemunhas deixaram suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, ou Paulo, aqui o apóstolo, que vai ser apóstolo, né? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, ele clamou em alta voz. A última oração dele: Senhor, não imputes a estes o pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Com essas palavras ele adormeceu, morreu, e Saulo consentia na morte dele, né? Então olha como é que é a morte de Estevão, né? Ele foi um rapaz que teve assim, a trajetória mais curta servindo a Deus, né? Que a Bíblia cita, porque a gente não sabe o que ele fazia antes de ele ser um diácono, mas o primeiro que é citado aqui então, né, morrendo, quer dizer, o segundo, né, que o apóstolo Tiago já tinha sido decapitado, né? Então o segundo é ele, né? Ele não é um apóstolo, ele é um diácono da igreja, e ele, por crer em Jesus, por falar então da palavra de Jesus, o povo fica tão revoltado a ponto de matar ele. Ele morreu apedrejado por falar de Jesus, né? Então o último ato dele em vida foi falar de Jesus Cristo, e isso causou muita raiva nas pessoas que mataram ele ali. Bom, então quero só trazer um anexo para nós aqui, que servir a Deus de verdade, aqui no Brasil, pode mudar a morte, né? E assim, isso pode ser bom, eu considero isso bom. Já vi gente falando que é ruim, que todo mundo tinha que morrer igual naquela época, cada um pensa de um jeito. Eu acho que é bom a gente viver, né? Mas seguir a Deus de verdade sempre causa algum tipo de retaliação, né? E retaliação forte. No caso dele, ele teve que entregar a própria vida pelas palavras que ele proferia. Hoje em dia tem uma série de outras coisas que, se você de fato acreditar em Deus, você vai sofrer algum tipo de perca, tá? Porque acreditar no que é certo não tem só ônus, né? Não tem só bônus, quer dizer, tem muitos ônus também.
Inclusive, se fizer o certo, trazer só bônus, todo mundo fazia. É justamente porque não traz só bônus é que muita gente está longe do que é certo. Então, hoje, o mundo está caminhando muito mais perto para nos levar a viver fazendo coisas erradas e ser beneficiado por isso do que o contrário. Né? Acho que está dando para perceber isso no dia a dia na vida. Né? Se você é honesto, você é bobo. Se você é esperto, usa de truques, de malandragem, você acaba sendo beneficiado. Então, essa é a pregação da vida sem Deus, do mundo sem Deus, das pessoas que não querem Deus. Aqueles que creem em Deus, eles, por fazerem o que é certo, eles vão sofrer com muitos tipos de retaliação, mas é importante que a gente saiba que não deve desistir só porque alguma coisa fica difícil, porque qualquer jeito vai ter dificuldade, até para quem faz as coisas erradas. O negócio é que, para quando a gente anda com Deus, se a gente faz algumas coisas certas e sofre retaliação, a gente tem a certeza de que Deus é aquele que vai nos restituir. Ele é o nosso remidor. Quem anda sozinho e perde alguma coisa, passa por alguma tribulação, doença, qualquer coisa que exista, vai recorrer a quem? Pode fazer um Deus aí, igual o bezerro lá, e adorar. Não adianta nada. Não tem vida nesse bezerro. Então a pessoa pode estar no meio de um revés enorme, fazer essas coisas, não tem resposta. Então, cabe a nós então ser firmes, sabendo que nós temos o quê? Alguém que é o nosso refúgio. Nosso Deus, ele vive e ele vai nos responder. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Salmo 112 diz, ele é o nosso escudo, a nossa força e a nossa salvação. Ele nos protege, ele nos dá força e ele nos salva. Então, não dá para viver sozinho. Nós precisamos mesmo estar com Deus. Aqui ele morreu. A gente pode passar por diferentes coisas na vida, por acreditarmos em Deus, por fazermos as coisas certas. Vale a pena continuar no caminho certo. O texto vai encerrar o capítulo 7 falando sobre esse Saulo. Só uma coisa, Saulo é o nome dele no hebraico, Paulo é o nome dele no grego. Então, não é que ele mudou de nome, é que primeiro a Bíblia começa falando dele no nome dele hebraico. Né? Apesar dele ter cidadania romana, a Bíblia vai dizer isso, Saulo, ele é um jurista, ele é um religioso judeu, mas ele tem cidadania romana. Então ele era reconhecido dentro de Roma por causa do grau de estudo dele. Mas o nome dele é citado justamente no hebraico. Por quê? Porque a função dele ele é um sacerdote religioso judeu, ele é um fariseu. E ele é um jurista lá deles, né? Um dos mais inteligentes. O texto diz então que ele estava lá consentindo na morte de Estevão. Ele que, logo mais que no capítulo 9, vai ser pego por Deus. Deus vai visitar ele de uma forma poderosa, vai se render aos pés de Deus. Um homem que o quê? Que consentiu na morte de Estevão e que matou pessoas também. Olha o começo do capítulo 8. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Depois da morte de Estevão, a perseguição explodiu. Tá? Muitos cristãos tiveram que mudar de cidades e coisas do tipo. E quem saiu correndo, não é que não tinha fé, não. Porque as pessoas tinham que guardar a sua vida. Né? Tem gente que pensa, se alguém quiser me matar, eu tenho que deixar, porque você morrer para Deus. Não, muitas vezes tinha que fugir para Deus mesmo. Então eles começaram a fugir, teve uma perseguição muito grande na igreja, lá em Jerusalém. Todos começaram a fugir, exceto os apóstolos, porque os apóstolos eles tinham lá as coisas deles, não é que eles ficaram no meio da praça também esperando alguém pegar, porque eles tinham muita fé, não. Não é assim, não. Eles estavam também se preservando. Verso 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão, no cárcere. Então, o Paulo foi um cara muito mau mesmo, que o seu princípio aqui na Bíblia, que ele já era um homem de mais ou menos 35 anos, tá? Ele estava matando pessoas, não só colocando na cadeia, ele estava matando gente, ele consentiu na morte de Estevão, e tudo isso aqui não impediu que Deus visitasse ele, né? Eu quero puxar isso também para nós, porque é muito difícil a gente acreditar também que alguém que é muito errado
errado possa se converter ao Senhor Jesus, mas é possível, tá? Eu sei que no mundo que a gente vive hoje em dia é muito difícil acreditar nisso, até porque muita gente usa essa fantasia, né? Eu me converti a Deus simplesmente para ganhar algum tipo de benefício, de apoio, alguma coisa do tipo. É complicado mesmo, porque hoje em dia isso existe, mas existe também esse Deus que é poderoso para encontrar gente que não presta e transformar. Quem é que está mentindo e quem é que foi transformado? Eu não sei. Só Deus é para saber, só Deus para nos dar graça para acreditar em quem foi transformado e também saber olhar para quem está mentindo e saber que aquilo ali é tudo falsidade. Mas que Deus transforma, Ele transforma. Se a igreja parar de pregar que um Saulo não pode mais se tornar um cristão, a gente tem que desistir da fé, porque o nosso Deus, Ele salva pessoas cruéis, terríveis, como esse aqui que era um assassino. Talvez no nosso mundo hoje, o maior pecado que exista é o assassinato, né? Como eu até estou falando lá nos dias de domingo, desonrar o pai e a mãe é o primeiro dos pecados, porque quem desonra o pai e a mãe, essas outras coisas tudo vira ficha, né? Desonrar o pai e a mãe é o princípio de todos os outros pecados. Por isso que o quinto mandamento, o primeiro mandamento de como o ser humano tem que agir com o ser humano é honra teu pai e tua mãe. O segundo é não mata. O terceiro é não adultera. O quarto é não minta, se eu não me engano. Então, se você quebra o primeiro, quebrar os outros é fácil. Então Deus salvou. Deus salvou esse cara aqui, que tinha matado. O pecado que é considerado o pior para a maioria de nós. É muito grave mesmo. Mas Deus pode salvar. Alguém pode se perguntar assim, poxa, mas o cara matou alguém que não teve chance de se livrar. E aí Deus vai dar uma chance dele se livrar? Se livrar no sentido assim, ele é um cruel, ele mata a pessoa não teve chance. E agora Deus vai lá e pega um cara e dá uma chance para ele? Como é que pode um trem desse? Né? Esse tipo de visão que a gente tem é uma forma de nós aplicarmos a nossa justiça, tá? A forma como Deus aplica a dele. E isso nunca vai dar certo quando a gente tenta projetar a nossa justiça na justiça de Deus. Por que nunca dá certo? Porque nós nunca conhecemos o que está acontecendo de forma clara. Basta você perceber que as melhores visões que você tem acerca de alguma coisa, você vai ter um tempo depois que essa coisa aconteceu. Então, passou esse momento, você está vendo alguns anos depois, você olha para trás, a visão ela se amplia, né? Então, a gente nunca tem a visão exata do que está acontecendo agora e nem sabe o que vai acontecer depois. Então, quando a gente projeta a nossa justiça, a gente sempre olha dessa forma. Alguém não teve chance, porque o outro não deixou. E agora, como é que o outro vai ter a chance se ele é cruel? Né? Nós não temos uma explicação clara para isso. Se a gente fosse pegar só esse caso aqui de Estevão, para nós seria simples responder. Estevão já era um homem voltado a Deus. Então, se ele morreu, é lucro. A Bíblia diz, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Porque a vida é isso, a vida é difícil. Eu vivo para Cristo. Se Cristo me fizer morrer, eu morri e estou feliz por isso. É um lucro morrer, sair dessa vida e estar do lado de Deus. Então, nesse caso específico aqui é muito simples. Agora, as pessoas tentam conjecturar quando uma pessoa mata a outra e a outra não teve chance, aquela pessoa estava estudando, estava trabalhando, tinha um futuro promissor. Não dá muito para explicar. Dá para a gente entender que Deus é soberano, Ele é o Senhor. Está na mão dele todas as coisas. E existem passagens bíblicas que a gente pode tentar colocar elas nessas situações, mas não há exatamente uma resposta que seja totalmente apropriada. Tá? Mas o que a Bíblia diz é que enquanto tem vida, tem esperança. Então, se alguém está vivo, existe esperança. A Bíblia diz, um leão que morreu, acabou. Mas um cachorro feio, selvagem, cachorro mesmo de rua, é mais ou menos essa expressão, se ele está vivo, tem esperança para ele. Pode estar capengando, está vivo, tem chance. Então, assim, Deus, ele dá chances. Deus, ele é o Senhor que tem misericórdia. Então, a gente não pode duvidar que Deus possa salvar, porque ele salvou Paulo, que foi um homem que matou, e outras pessoas também com vidas cruéis fizeram participação da obra de Deus. Mas mudaram, não fingiram, mudaram de verdade. Tá? Então, essa última parte aqui, depois para a gente só concluir, alguém pode falar? Porque eu esqueci o relógio. 15 para as 9, então temos só 15 minutos.
Verso 4, vamos aqui só do verso 4 ao 7, vai começar falando, né, sobre outro diácono que também era pregador, Filipe. Então, nesse período de perseguição, entre mentes, os que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra. Então, a perseguição não desmotivou eles. A perseguição mudou alguma coisa, muitos tiveram que fugir, mas eles continuaram crendo no Senhor, pregando a palavra. Verso 5, Filipe, descendo para a cidade de Samaria, anunciava-lhes Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando, em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eles foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Bom, perceba como Deus age, né? Isso é maravilhoso, a gente vai parar por aqui. Foi o nosso Deus que permitiu essa perseguição. Tá? Tudo que acontece está debaixo do crivo de Deus. Deus é quem ordena e quem permite. Tudo que acontece ou é debaixo da ordem de Deus ou da permissão dele. Ele não tira a mão de nada. Então, alguém pode dizer, poxa, é na igreja de Deus, como é que ele deixa tamanha perseguição acontecer? Bom, aqui a gente tem o significado, ou o porquê dessa permissão. O texto é claro. Disse que essas pessoas, os cristãos que moravam em Jerusalém, começaram a se espalhar. E aonde eles iam, eles levavam a palavra de Deus. Então a palavra de Deus começou a se espalhar pelo mundo inteiro logo depois dessa perseguição. Então é incrível como Deus faz as coisas. A nossa visão é limitada, mas Deus sabe de tudo. Filipe, ele desceu para Samaria. Ele começou a pregar. O texto diz que através dele Deus fazia milagres, curava pessoas, demônios saíam e muita gente se converteu. Então a história da expansão do cristianismo pelo mundo antigo começa aqui, ó. Aqui, então, é o ponto em que o cristianismo começa a sair de Jerusalém, de Israel, para passar para as outras cidades da Ásia, para as cidades da África, até chegar na Europa, né? Na mesma Europa que existe hoje, na mesma África que existe hoje, na mesma Ásia que existe hoje. Então, por causa da perseguição, eles o quê? Eles saíram daquele conforto porque, eles formaram uma comunidade enorme. Quando Pedro pregou em Pentecostes, 3.000 se converteram. Poucos dias depois, Pedro pregou 2.000, era 5.000 pessoas que mudaram para Jerusalém, a gente citou, muita gente foi morar lá, comprou casa lá, aquela coisa toda, e meio que virou ali, uma comunidade ali, conforto total, vamos ficar na nossa aqui, uma hora a gente vai conseguir até, talvez, convencer os romanos de que eles não podem nos tocar, que a gente tem que ter mais liberdade. Era uma coisa meio cômoda. Então, essa perseguição nos tirou desse comodismo, porque o que Deus planejava para o mundo era muito maior do que simplesmente ajuntar pessoas que criam a mesma coisa para ficarem quietinhas. Ele queria mais, né? Foi isso que ele fez. Então, o nosso Deus é assim. Tem coisas difíceis que acontecem conosco, mas que elas têm, essas coisas difíceis, têm um propósito muito claro de expansão. E o nosso Deus é assim. Você nunca vai ver Deus trabalhando com uma pessoa, dizendo, agora você vai ficar aqui, sua vida vai ficar confortável, cômoda e acabou. Vai ser assim até o final. Não. O nosso Deus está sempre em movimento. E o movimento dele é sempre para expandir as coisas. Por isso Deus, ele sempre vai alternar períodos da nossa vida. A gente sempre vai passar por momentos bons, momentos ruins, momentos muito bons, momentos muito ruins. E a nossa vida ela é cíclica dessa forma, porque se ela fosse estática, isso é um comodismo geral. As coisas não são assim. Mesmo a gente vivendo num mundo de conforto, que hoje em dia a gente vive num mundo de conforto, que a gente tem hoje, as pessoas não sonhavam em ter 50 anos atrás, esse comodismo já nos coloca numa zona, às vezes, perigosa. Mas a nossa vida, mesmo dentro do conforto, ela continua sendo cíclica. Então, mesmo com conforto, a gente ainda passa por dificuldades que a gente não quer, que a gente faz de tudo para evitar, ainda acontece. Então, lembre-se, quando essas dificuldades virem, fique firme no Senhor Deus, porque Ele sabe o que Ele precisa expandir, Ele sabe o que Ele precisa fazer para que a nossa vida não morra, tá? Porque vida sem movimento acabou. Vou usar só um exemplo que é o do Mar Morto. O Mar Morto fica hoje na região da Cisjordânia com Israel. Tá? O Mar Morto ele é morto porque ele tem uma concentração de sal enorme, 30%. Né? Os oceanos têm em média a concentração de 3% de sal, tá?
se não me engano, por litro, por metro quadrado, metro cúbico de água, alguma coisa assim. Bom, quando você entra no mar morto, se você tiver uma ferida mínima no dedo, essas coisas que soltam do dedo, cutícula, né? Arde muito, porque é muito sal. Então, assim, arde muito. E também não tem como morrer afogado, porque todo mundo boia. Por causa desse nível de sal, o nível também de gás carbônico na água é muito alto, então não tem como afogar. Você pode tentar se afogar, não tem jeito. Porque todo mundo boia, independente do peso, da idade, não dá para morrer lá. Tá? E o que acontece? Por que ele é dessa forma, né? Ele está numa região lá que tem muito mineral precioso. Inclusive, hoje em dia já estão descobrindo que se tirarem aquela água de lá e começarem a escavar, ele tem tanta riqueza lá que Israel vai ficar muito rico, né? Segundo a Bíblia, esse lugar no Mar Morto era o lugar que ficava situado a cidade de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com fogo. Geograficamente falando, é esse mesmo lugar que está o mar, né? O Mar Morto. E já nas escrituras dizia que era um lugar de muita riqueza, Sodoma e Gomorra, né? Inclusive Ló, que era o sobrinho de Abraão, morou lá, ficou rico, não queria nem sair de lá, nem a mulher dele, porque era uma terra muito próspera, e ali Deus destruiu com fogo, né? Então, geograficamente é o mesmo local, e, como eu estou dizendo, o Mar Morto ele tem essas características, só que uma das coisas principais dele é que o Mar Morto ele não deságua em lugar nenhum, não tem nenhum lugar que ele derrama suas águas. Não tem rio, não tem nada. E o Mar Morto também não tem nada que é vivo nele. Não tem uma alga, não tem nenhum tipo de peixe, nada sobrevive nesse mar, que não é um mar, na verdade é um rio, né? Um rio, um lago enorme. Não tem vida nele. Por que não tem vida? Porque ele é um mar morto, ele não deságua em lugar nenhum. Essa é uma figura também que a gente costuma usar para dizer que a nossa vida é sempre uma vida de entrada e saída. Na nossa vida tem coisas que entram, né, que a gente adquire, que alguém nos ensina, que a gente aprende, mas na nossa vida a gente tem que dar também, né? A gente precisa ensinar, a gente precisa ajudar, não é só querer ser ajudado. Então, do mesmo jeito que a gente recebe, a gente dá, do mesmo jeito que a gente é abençoado, a gente abençoa. Assim é a lei da vida. Então, quando uma pessoa chega num momento em que ela somente quer receber, ela virou um mar morto. Não tem como produzir vida, né? Porque vai acumulando tanta coisa em si que torna impossível de ter vida. Então o Mar Morto ele recebe água, tá? Do Rio Jordão, por exemplo, mas não despeja em nenhum lugar. E o Mar Morto ele não tem vida. Então a nossa vida é assim. A partir do momento que a gente chega numa situação que a gente diz, não vou fazer nada para ninguém, só eu e pronto, morremos. Não tem vida mais. A nossa vida é isso, é estar envolvidos, é começar alguma coisa, terminar, é continuar, mas assim, nunca pode ser essa coisa estática. Então, isso é uma lei que Deus criou. O ser humano precisa estar em movimento. Se ele perdeu o movimento, ele morreu. Né? Então, isso é uma coisa importante. E a última, então, para a gente encerrar. Da mesma forma como o Evangelho cresceu, quando o povo saiu da comodidade, foram para outras cidades, falaram da palavra de Deus, tem muitas dificuldades que a gente passa que nos tiram da posição que a gente está. Já percebeu? Muitas vezes a gente está bem, mas acontecem coisas que vão nos mobilizar a andar. São aflições. A vida é assim, as aflições elas vão nos movimentar. E isso tem uma importância muito grande que a gente não consegue ver no momento, né? Porque o conforto é bom. Mas a Bíblia diz, cuidado, porque são nos tempos de paz que, de forma repentina, vem a desgraça. Porque o tempo de conforto deixa a gente desatento, né? Sem alerta, sem tomar cuidado. Então a gente simplesmente estagna, fica numa posição de estar tudo certo e vem do nada a tragédia. Porque a gente não está vigiando, está atento, né? Então, é isso que as escrituras estão dizendo. É bom passar pela bênção, pelo conforto, mas a gente, quando mudar o período, a gente tem que se assustar, não. Isso é normal. A vida é assim. E a gente precisa seguir em frente. Tá? Então, a gente termina aqui. E aplicação, como a gente falou de Estevão, se algum dia você precisar se defender, deixa Deus ser a sua defesa. Se você tiver que falar, fala de Deus. Ele é o Senhor, Ele vai honrar. Se não precisar falar, não fala nada. Faz que nem Jesus, fica calado. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Agora, não adianta a gente tentar se livrar, não adianta a gente tentar fazer nada, porque
Deus é que é a nossa justiça, né? Ele que é o nosso Senhor. É óbvio que eu estou falando isso de forma geral, estou falando principalmente em coisas que têm a ver com a gente, pessoalmente, né? Passa por uma dificuldade pessoal, não precisa provar para ninguém que você está certo, você é justo, você não errou, pelo amor de Deus, né? As pessoas na hora certa vão ver, pode passar anos, pode passar muito tempo, mas vai chegar na hora e tudo vai ficar bem claro, né? Quem está andando com Deus está no caminho certo e quem não está. Amém? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus então que Ele nos ajude para que a gente seja como os primeiros do povo de Israel, continue com a fé crescendo e não chegue naquele povo ali que só decaiu desde o deserto até depois. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nós queremos orar a Ti nessa noite, pedir ao Senhor, a Deus, que o Senhor nos ajude a andar tendo fé. Não é fácil, às vezes muitas coisas roubam a nossa fé, porque nos deixam com medo, ansiosos, duvidosos, preocupados. Tudo isso mina a nossa fé, nos faz tentar outras alternativas. Ó Deus, mas o Senhor é vivo. Nós sabemos que nem tudo acontece na hora que a gente quer. O Senhor não anda na mesma velocidade da nossa pressa nervosa. Por isso nós rogamos ao Senhor, nos ajude a ter fé como os primeiros ali. São exemplos de fé para nós, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. Todos eram seres humanos e tiveram erros, até erros graves, muito graves. Talvez maior do que qualquer um de nós possamos ter algum dia na vida. Como Davi que matou, Moisés também matou. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos ter esse bom exemplo que é o da fé, não dos que eles fizeram de errado na nossa existência. Por isso nós rogamos ao Senhor para que a nossa confiança de que nós seremos justificados está em Ti. O mesmo Deus que permite a adversidade é o mesmo Deus que tem um plano no final dela. O Deus que permitiu a perseguição na igreja, no princípio, foi o mesmo Deus que tinha propósito da expansão. Nós não sabemos o amanhã. Assim como quando nós estávamos lá atrás, nós não sabemos como vai ser hoje. Por isso, ó Deus, não nos deixe, por causa do nosso desejo de controlar circunstâncias, paralisar a vida que nós temos que ter e devemos ter lá no futuro, que o Senhor vai fazer ela se desdobrar, desenrolar. Não nos deixe, ó Deus, interferir, colocar a mão de forma inapropriada na sua vontade. Ó Deus, faça a sua vontade nas nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a continuar acreditando que o Senhor pode salvar quem o Senhor quiser, de que o Senhor é um Deus que faz coisas que são impossíveis à nossa vista, ao nosso entendimento. Não nos deixe limitar o Senhor baseados na nossa justiça humana. Ó Deus, não é que o Senhor vai agir contra a verdade para aplicar a tua justiça, não é isso. Mas nos ajude a entender que nós não devemos limitar o Senhor dentro da nossa pequenez de entendimento, de razão. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a entender que a vida ela é cíclica, que a gente possa passar por cada momento que a gente vive, usufruindo e também nos dispondo a viver 100% daquele período. Que nós tivemos que usufruir, que a gente usufrua, o que nós tivermos que aprender, nós possamos aprender. Tudo isso seja para a sua glória, que seja para o benefício, Senhor Deus, da sua causa, para que toda a nossa vida esteja dentro do seu plano e do seu propósito. Ó Deus Todo-Poderoso, não nos deixe gastar o nosso tempo, nem o que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para construir coisas que são falsas, como o povo construiu o bezerro. Isso não nos trará orientação. Se nós tivermos que esperar por um tempo, como o povo devia esperar 40 dias, ó Deus, nos dá força, paciência. A sua palavra diz: aquieta-te no Senhor, espere nele e ele agirá. Ó Deus, nos ajude a ter calma, paciência e saber que quando o Senhor pede paciência, o Senhor não está pedindo passividade, o Senhor está pedindo uma fé que ela é calma, uma fé que espera, e que toda a nossa vida esteja sempre em movimento, porque quando a vida perde o movimento, ela morre. O Senhor não nos chamou só para nós esperarmos coisas para nós. O Senhor nos chamou para estarmos também, ó Deus, sempre motivados
a querer, Senhor Deus, fazer da mesma forma como a gente espera que alguém também faça. Dessa forma, o reino do Senhor, e até mesmo, ó Deus, o reino humano, a vida humana, ela se desenvolve, com cada um fazendo o que tem que fazer. O seu nome continue sendo glorificado, que cada um de nós continue sendo abençoado pelo Senhor. E também, Senhor, assim como o Senhor usou Filipe para grandes sinais naquele lugar, Samaria, onde era necessário aquilo acontecer, e todos os sinais que tiverem que nos acompanhar, nos lugares diferentes que nós estivermos, nos momentos diferentes da nossa vida, que esses sinais aconteçam, e que assim o seu nome seja glorificado. Em alguns momentos de um jeito será, de outros de outra forma será, e que nós nunca possamos estar presos em alguma coisa que nos limite. O Senhor, que é grande, que trabalha de uma forma multiforme, sábia, que assim nós estejamos abertos, ó Deus, para o seu trabalhar, para o seu querer. Ó Deus, te agradeço por cada um de nós que estamos aqui. Abençoe a nossa casa, a nossa família, ó Deus, a nossa fé. Nos ajude a ficar filhos do Senhor, porque Tu és, ó Deus, o nosso escudo, a nossa força, a nossa salvação. Muito obrigado por tudo. Nós oramos assim nessa noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos terminar então. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós estamos falando em Atos. Alguém quer colocar alguma coisa? Ou nós podemos orar? Então podemos orar para encerrar? Sim, então vamos orar para encerrar. Então a gente vai orar para encerrar. Então. Eu vou orar, porque está uma confusão pequena aí, né? Vou orar então para a gente encerrar, tá? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui. Nós sabemos que diante da Sua palavra, Senhor Deus, nós não vamos voltar vazio. A Sua palavra, Senhor Deus, ela cumpre o Seu propósito. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é santo e não há maldade em Ti. Por isso, nos ajude a estarmos sendo transformados à Sua imagem, não querer que o Senhor se transforme a nossa. Nós oramos te agradecendo por tudo que o Senhor faz sobre nós, que o Senhor abençoe cada um de nós que estamos aqui. Ó Deus, que a Sua mão continue estendida, que cada um de nós tenhamos o que é necessário, tudo dentro da Sua promessa, para continuarmos avançando. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor Deus nos guarde, nos dê um restante de semana em paz. Ó Deus, um bom restante de semana para cada um. Que o Senhor nos livre da maldade nas ruas, da violência, dos homens maus. Que o Senhor nos livre de tudo aquilo que está fora do Seu plano. Não nos deixe ser alcançado pela maldade. Nos livre do mal. E não nos deixe cair em tentação. Essa é a nossa oração, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Nos despeda em paz, Senhor, porque Tu és a nossa proteção, o nosso refúgio. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente está encerrado. Então, que Deus nos abençoe. Amém? Se alguém quiser colocar, se colocar. Amém. Mundo melhor.